Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai continuar trabalhando com a apostila 2, e aí só faltava o conteúdo de transformações gasosas, né? Então, a gente vai ver essa primeira parte das características dos gases, e na próxima aula a gente vai ver somente sobre as transformações e a lei, né, das transformações gasosas. Então, vamos começar? Para a gente poder começar a falar de gases, a gente tem que falar o que é o estado gasoso. Então, lembra aquele diagrama de mudanças de fases que a gente conhece desde muito cedo, quando a gente fala nele? Que a gente tem lá o estado sólido, que tem uma agregação de partículas quase perfeita, é um aglomerado bem organizado. Ele não tem a forma e volume variável, né? Ele é fixo. Vamos supor que um quadradinho de chumbo, ele não vai mudar a forma dele porque você colocou ele dentro de uma garrafa redonda, né? Essa é a composição do estado sólido, ela é bem concreta. Ela não sofre essa variação tão fácil que nem os outros estados. E para poder sofrer essa variação, essas partículas elas se separarem, a gente tem que fazer algumas adaptações aí, ou vai mudar a temperatura, ou vai variar a pressão, né? Então são variáveis que a gente vai estudar daqui a pouco que vão afetar esses estados. O estado líquido já é aquela agregação que não tem tanta força de atração que nem os sólidos, mas ela está ali no meio termo, também não é tão livre quanto os gasosos. E para a mudança de estado do líquido, ela é mais fácil do que do sólido. Vamos falar em temperatura, né? Se eu quiser alterar a composição do estado líquido tanto para sólido quanto para gasoso, eu posso fazer isso alterando a temperatura. Agora, o estado gasoso, ele é o estado mais complexo, mas também é o mais livre. As partículas entre si, elas não têm atração. Na verdade, elas só sofrem repulsão, porque no momento em que elas se encontram, elas se chocam e continuam se debatendo. Vamos falar se a gente tivesse um gás dentro de um recipiente, né? Eles têm uma energia cinética maior, então a movimentação é maior. E esse choque que causa entre elas faz ocupar todo o espaço que tem dentro daquele recipiente. Por isso que a gente fala que os gases eles têm forma e volume variáveis, porque as partículas elas conseguem caminhar, elas conseguem andar pelo recipiente todo e aí vão adquirir a forma e o volume daquele recipiente. Então, o estado gasoso em si, ele é o estado mais livre, o estado de maior energia cinética, o estado em que as partículas não têm atração entre si. E aí elas vão poder ocupar dessa forma todo o recipiente em que elas se encontram. Para a gente poder estudar bem certinho os gases e as suas transformações, a gente tem que lembrar de algumas características. Uma delas é a expansibilidade e a outra que a gente vai estudar junto é a densidade. O que é a expansibilidade? Aquela característica que os gases têm de poderem ocupar todo o volume do recipiente. Então, pensa que você está enchendo um balão. Você encheu até o máximo dele. Se você encher mais um pouquinho, que você não consegue fechar esse balão, ele vai estourar, porque ele não tem um limite, né? Os gases, você vai colocando gás e ele vai inflando e ele vai ocupando todo o volume daquele recipiente ou daquele balão e vai chegar um momento que aquele volume, que aquele recipiente, balão, ele não vai suportar mais se você continuar inserindo gás. E aí ele vai explodir. Ele não para, ele continua a preencher o volume. Agora, se você deixar um balão cheio, chega um momento que você não tem mais a energia, vamos supor, um dia mais frio, né, que as partículas elas não estão tão agitadas, porque isso depende da temperatura, depende de você adicionar calor a essa agitação das partículas. Elas vão, esse volume, esse balão, ele vai meio que contraindo. E aí, se eu não tenho mais energia cinética, vai murchando aquele volume. Então, quer dizer que ele tem aquela capacidade de expandir até o limite ou mais, mas também ele pode ser comprimido, né? Eu posso comprimir esses gases para que eles fiquem ocupando um menor volume possível. Então, toda vez que a gente falar de expansibilidade, é a característica que vai fazer os gases ocuparem todo o volume do recipiente em que eles se encontram.
A densidade, ela é uma característica das partículas. Então vamos falar que a densidade ela é uma característica de massa, né? Se eu estiver falando de algo no estado sólido, eu estou falando de algo que é mais denso do que os gases. Os líquidos também, por mais que a gente tenha densidades variáveis aí para sólidos, líquidos e gases, mas os gases sempre vão ter uma menor densidade, eles são leves, por isso que eles são partículas livres. E dessa forma eles conseguem ocupar um volume maior do que se eles estivessem no estado líquido ou sólido, que são estados que requerem uma maior densidade. Por isso que o sólido é um volume fixo, ele tem aquela densidade, né? E não é fácil alterar isso. E os líquidos também. Como a gente pode ver aqui na figura, né? Se eu tiver algo no estado sólido, a tendência por ele ter essa baixa densidade, essa leveza de partícula, é ele poder, então, ocupar o volume de todo o recipiente. Tranquilo? Outra característica é a difusibilidade e a dilatabilidade. O que é a difusibilidade? É a capacidade de mistura que os gases têm. Todos os gases vão formar misturas homogêneas. Todos os gases eles conseguem se misturar. Isso a gente fala que os gases têm alta difusão. Eles são de grande difusibilidade, porque a mistura deles é muito fácil. Então aqui na figura está mostrando que a gente tem um êmbolo, né? Um recipiente separado por uma torneirinha. De um lado eu tenho o gás hidrogênio e do outro lado eu tenho o gás oxigênio. No momento que abre essa torneira, começa já a mistura desses gases, até o momento em que eu vou ter uma mistura completa dessas partículas. Eu não vou ter mais nem menos dos dois lados. Eles conseguem se misturar tão bem que a gente consegue ter uma divisão perfeita disso. Isso é difusibilidade, a capacidade que os gases têm de se misturar entre si. Outra característica dos gases é a dilatabilidade. É a questão de conseguir dilatar aquele volume em que ele se encontra. Isso vai variar de acordo com a pressão do local. Então, se eu tenho uma menor pressão, isso a gente vai ver ali nas transformações, nas variáveis, né, dos gases, se eu tenho uma pressão menor, quer dizer que eu vou ocupar um volume maior. Ele consegue se dilatar por um maior espaço, ele consegue expandir. Agora, se eu aplicar pressão, aí eu vou conseguir fazer esses gases comprimirem e caberem num espaço menor, porque você está aplicando pressão sobre ele. Então, a característica dos gases é poder se movimentar por um grande espaço, mas também poder ser comprimido quando for necessário, se for aplicado pressão nele. Então, eles são muito maleáveis, né? Os gases é aquele estado que talvez seja difícil de trabalhar para alguns fins, porém as características deles são fáceis de você reconhecer. E a gente vai entrar nas variáveis de estado. Então a gente vai ver como é que funciona essa questão da pressão, do volume e da temperatura para os gases. Isso é primordial, porque às vezes as questões elas não trazem só os cálculos das transformações gasosas. As questões, tanto de Enem vestibular, quer saber se você entende como esse estado gasoso ele participa de outros fenômenos, né? Como é que você consegue relacionar a característica dos gases com coisas do nosso cotidiano? Então, a primeira variável que a gente vai ver é a pressão. Toda vez que a gente falar de pressão, a gente está falando de uma força que vem das colisões das partículas, que essas partículas estão exercendo contra as paredes do recipiente que o contém. Então, isso aqui vai depender muito também de quanto de pressão você está aplicando. Aqui na figura 1, a gente tem um recipiente que tem baixa pressão, né, ou quase nenhuma, que dá para ver o ponteirinho marcando aqui. E do outro recipiente, já foi aplicada uma pressão bem maior, tanto que o ponteiro aqui girou quase todo. Então, o que foi possível fazer? Se eu estou a baixa pressão,
essas partículas desses gases estão mais livres, né? Elas estão andando ali por todo o recipiente e não estão aplicando pressão. O choque não é tanto porque elas estão mais distantes. Quando eu coloco pressão no recipiente, essas partículas agora estão mais perto e aí o choque vai ser maior. Por isso que a pressão é primordial para a gente estudar isso aqui. Quando a gente fala em panela de pressão, né? Não é que a gente está comprimindo a água que está lá dentro, mas a gente está fazendo isso com o vapor que é gerado daquele cozimento. Se ele está num local comprimido e só sai aquele excesso mesmo que é perigoso para não estourar a panela, aquela agitação, aquela pressão maior faz o meu alimento cozinhar mais rápido, né? Porque ele mantém uma temperatura lá dentro justamente por causa dessa agitação. Então, quando a gente fala de pressão, a gente tem que levar em consideração isso aqui. Quanto maior a pressão, maior vai ser a colisão entre as partículas, porque elas estão mais perto. Mas também isso vai definir que se você aumenta a pressão, você também está diminuindo o volume que o gás pode cumprir naquele recipiente. E aí a gente tem algumas unidades que geralmente são trabalhadas, né? Para nós, aparece muito 1 atm ou 760 mililitros de mercúrio. Então, essas são as duas unidades de pressão que são mais utilizadas. E é bom a gente saber isso para quando fazer os cálculos das transformações gasosas, usar a unidade correta, para que não ocorra nenhum erro aí no decorrer do caminho. Beleza, pessoal? A segunda variável é o volume. O volume, ele também pode sofrer variação de acordo com a pressão, né? O volume é o tamanho do recipiente que o gás está dentro. Se eu tenho um recipiente grande, de volume grande, esses gases vão ter maior liberdade para andar por todo esse recipiente. Agora, se eu vou diminuir o tamanho do recipiente, ou eu vou aplicar uma certa pressão nesse recipiente, aí eles vão utilizar um volume menor, porque aí essas partículas estão mais próximas e elas não vão mais ocupar todo aquele espaço que estava livre, porque você ou aplicou pressão ou você trocou o recipiente. Então, toda vez que a gente falar de volume, a gente tem que levar em consideração a pressão. Se a pressão é baixa, eu tenho um volume alto. Eu tenho um volume maior para essas partículas poderem andar, para essas partículas ficarem livres. Agora, se eu aumento a pressão do sistema, tudo que a gente está falando para sistemas fechados, tá? Porque sistemas abertos a gente não tem esse controle. Então, se eu aumentar a pressão do meu sistema, automaticamente eu vou diminuir o volume, né? Porque eu estou comprimindo aquele gás num local menor. Então, eu aumentei a pressão, diminui o volume. E as unidades que a gente utiliza geralmente para volume é em litro ou ml, mas nada impede que vá aparecer em centímetros cúbicos, né? Isso é muito tranquilo. E aí a terceira variável, não menos importante, porque as três trabalham juntas, é a temperatura. Então, a temperatura é ela que determina a energia cinética média das partículas. Então, quanto maior a temperatura, mais energia essas partículas têm. Se ela tem mais energia, mais liberdade essas partículas terão para andar por todo o recipiente. Então, vamos observar a figura aqui. Aqui eu não tenho uma chama de calor, eu não estou adicionando calor a esse recipiente. E aí as partículas estão aqui num determinado volume e determinada pressão. Quando eu adicionei calor, eu aumentei a energia cinética dessas moléculas, né? E se eu aumento a energia cinética, eu faço essas partículas terem uma maior agitação, terem uma maior liberdade. E isso faz com que elas ocupem a maior parte do recipiente. Isso aumenta o volume de ocupação dessas partículas. Então, a temperatura depende muito também. Os gases dependem muito da temperatura do local. E aí a gente tem que lembrar que toda vez que a gente for trabalhar com temperatura, ela tem que ser em Kelvin. E como que a gente calcula isso? Simples.
Pega a temperatura que ele te deu em graus Celsius e soma 273. Essa é a temperatura que você vai achar em Kelvin. Então, toda vez, por mais que ele dê em Celsius no teu enunciado, transforma em Kelvin e depois você vai ver que a resposta às vezes pode estar em Celsius também. Mas isso é uma pegadinha, que é para você transformar de volta em Celsius depois na resposta. Então, a gente tem que cuidar como que a gente trabalha com essas unidades. Para essa primeira parte, vocês vão ter uma lista de exercícios que eu vou mandar para vocês só sobre essas características variáveis dos gases. E na parte 2, a gente vai diretamente nas transformações gasosas. Se tiver alguma dúvida, eu acho que esse conteúdo também é um pouco mais tranquilo, tanto nesse conteúdo como nos outros que a gente já viu, fiquem tranquilos e podem me chamar no privado que eu estou tirando dúvida da galera o dia inteiro, tá? Então não tem problema quanto a isso. Mas, por favor, me chamem e não fiquem com dúvidas. Beleza, pessoal? Até a próxima aula!